oro, Pai, para que haja temor no coração de cada um, Senhor. Temor, temor. Espírito Santo, também te peço essa noite em nome de Jesus. Guia-nos na palavra, na instrução. Nos ajuda a compreender, Tu és o professor por excelência. Nos ajuda a entender, Senhor, tudo que será colocado hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Tomamos autoridade agora contra todo mal, contra toda distração, contra toda obra maligna. Repreendemos e paralisamos no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Tu tem liberdade para operar nesse lugar, para fazer milagres e maravilhas. O Senhor sabe como vai ser o culto, o Senhor já enxergou, o Senhor sabe o que vai ser no final, o que vai acontecer, está todo no Teu controle, Pai. Nós queremos apenas Te obedecer no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Vamos aprender a palavra? Vamos deixar a Bíblia aberta aí no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, na versão RA. Deixa aberta. Eu tenho um tema hoje. Acredito que eu vou seguir o tema, se o Espírito Santo permitir. Eu acredito que Ele permite. Eu queria que antes me ajudasse hoje no teclado. Baixinho, bem tranquilo. E o tema hoje vai tratar sobre as nossas emoções. Daqui a pouco tu começa, eu dou um sinal. O tema vai tratar sobre nossas emoções, que é dominando as nossas emoções. Amém? E como é importante, irmão, a gente ter compreensão. E dominar a emoção, ela é bíblica. Todo mundo tem emoção. Quem tem emoção aqui? Agora a questão é, se eu não souber dominar a minha emoção, eu posso pagar um preço por causa disso. E a Bíblia é recheada de passagens e textos ensinando a dominar as emoções. As emoções, ela faz parte do sentimento. Que sentimento, pastor? Da alma. Tem um texto em Gálatas capítulo 5. Não sei qual é o versículo, mas eu vou olhar aqui. Pode colocar aí, Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Acho que é a partir do versículo 16. Deixa eu ver aqui, viu? É a partir do versículo 22 e 23. E eu quero que você leia junto comigo. Amém? A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito. Qual é o Espírito que a Bíblia está falando? O Espírito Santo ou o nosso Espírito? Digo, meu Espírito. Você sabe se é um Espírito? Diga, eu sou um ser espiritual. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o quê? Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. E hoje eu quero ensinar vocês sobre isso. Domínio próprio, porém nas emoções. Porque o próprio Jesus, nós vamos aprender, ele precisou dominar suas emoções. Você sabia disso? Se ele não tivesse dominado as emoções, talvez todo mundo aqui tivesse... Talvez não, todo mundo seria condenado ao inferno. Não haveria salvação. Em um certo momento da vida dele, ele precisou ter controle sobre as suas emoções. A gente vemos isso lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 36.
que foi um dos momentos mais decisivos dele, quando ele estava no jardim de Getsemane. Quem lembra dessa passagem? Era um momento crucial, era um momento decisivo. Até porque Jesus precisava ir à cruz. Porque se ele não tivesse ido à cruz, se ele não tivesse morrido naquela cruz, ele não teria tomado nossos pecados e ele não teria sido nosso substituto. Jesus foi à cruz. Certa vez Pedro tentou parar Jesus no plano dele. Pedro disse assim: não, Senhor, jamais o Senhor vai morrer. E Pedro disse para Jesus: para trás de mim, Satanás. Era necessário Jesus morrer. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, o acesso ao céu foi aberto para todo aquele que nele crê e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas o próprio Jesus precisou em alguns momentos dominar as suas emoções. Nós lembramos também Jesus quando estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto. Quem lembra? Quando o diabo se apresentou para ele e disse: tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Ele precisou dominar suas emoções. Até porque ele estava sendo tentado, ele estava com fome. A Bíblia diz que ele passou 40 dias, 40 noites sem comer. O diabo ofereceu todos os reinos do mundo. Ele estava num momento de debilidade, até com fome. Mas ele precisou dominar as suas emoções para que o diabo não destruísse a vida dele. Estou mostrando uma passagem bíblica para mostrar a importância de dominarmos as nossas emoções. Algumas vezes na nossa vida nós precisamos ter esse controle e esse domínio. Eu me lembro que uma vez eu estava em um certo lugar, tomando café, e chegou uma pessoa, e a gente começou a conversar, eu e mais 2 pessoas, e a pessoa disse: Roberto, por que tu estás calado? Eu estava bem calado. Eu estava tentando dominar as minhas emoções, porque aquela pessoa tinha me feito mal. E você sabe, quando nós sofremos uma injustiça, a carne ela quer retaliar. Ela quer pagar aquele mal com mal. É ou não é? Mas Jesus nos ensinou a pagar o mal com o bem. Se nós obedecermos à palavra dele, nós vamos prosperar. Se nós dedicarmos a ser praticante da palavra, nós seremos abençoados. Amém? E lá naquela mesa a pessoa insistiu, e acabou um momento que eu perdi o controle e não dominei as minhas emoções. E falei o que não devia. Eu disse: é porque você, fulano, é complicado. Sabe de uma coisa, irmão? E eu comecei a dizer as coisas lá, perdi o domínio das emoções. E nisso custou um ressentimento dessa outra pessoa comigo. E eu tinha razão. Até porque eu fui acusado injustamente. Mas nós que somos cristãos devemos suportar. A Bíblia diz: a fraqueza daqueles que são fracos na fé. Então olhe para seu irmão e diga assim: suporte. Não precisa abrir a boca em determinadas situações. Diga assim: domine as suas emoções. Às vezes hoje está mais tranquilo por essa questão do Pix, né? Pagar boleto pelo celular. Mas quantas vezes a gente não chegava na fila de um banco, alguma coisa, e as nossas emoções queriam perder o controle ali. Alguma situação que acontecia, algum problema, e a gente queria dizer assim: é meu direito. Eu tenho um negócio para você que é crente. Crente perdeu o direito, porque crente morreu na cruz com Cristo. Jesus disse: se teu irmão bater num lado de um rosto, vira o outro. Se pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. É aprendendo a dominar as emoções. Jesus fez isso. E nós precisamos fazer. Quando eu perdi meu pai, já está com 2 anos, mais de 2 anos um pouquinho, eu precisei naquele exato momento dominar as minhas emoções.
Jesus também precisou dominar as suas emoções. Jesus era primo de João Batista. Jesus estava dando continuidade do ministério. João Batista tinha ficado do lado e agora Jesus estava cumprindo o ministério. E de repente um grupo de pessoas chega e diz assim: degolaram João Batista. E você acha que aquilo foi fácil, aquela notícia para ele? Saber que o primo dele, que fazia também a obra de Deus, tinha sido degolado injustamente e a cabeça dele trazida num prato. A Bíblia diz que quando Jesus soube dessa notícia, olha que interessante, está escrito na palavra, ele saiu para um lugar deserto. Significa o quê? Isolamento. Naquele momento as emoções dele estavam abaladas. E ele teve que se retirar. Mas mesmo assim ele precisava dominar as suas emoções. Jesus estava como um homem. Ele deixou a glória dele no céu, estava como um homem. Ele tinha limitações como nós temos limitações. E ele deixou exemplos para nós seguir os exemplos dele. É aqui? Vai dar certo, vai dar certo. Amém? E ele saiu para um lugar deserto. E a Bíblia diz, onde Jesus ia, a multidão ia. E a multidão foi buscar Jesus. No mesmo texto que eu estou relatando, Jesus, quando viu aquela multidão, mesmo sabendo da notícia de João Batista, que ele tinha sido morto, e as emoções dele estavam abaladas, uma multidão veio à procura dele. E a Bíblia diz que Jesus saiu para atender aquela multidão, curar os enfermos e expulsar os demônios dos que estavam endemoniados. Dá uma glória a Deus. Significa que diante de situações que você está vivenciando, você precisa dominar as suas emoções. Eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei o que você está passando. Talvez seja um momento difícil, de crise ou de angústia, eu não sei o que é, mas o Senhor manda te dizer: domine as suas emoções e não fique para trás. Jesus precisou. E ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Tem pessoas que, na verdade nós somos tentados. Uma vez, tem momentos que nós estamos muito alegres, mas tem momentos que vem um momento da tristeza. Mas nós precisamos dominar as nossas emoções e permanecer firmes. Talvez alguém diga assim: mas eu não sei, eu não sou falso. Eu tenho que demonstrar aquilo que eu estou sentindo. Mas eu vi uma ministra dizendo algo e eu disse: meu Deus, é dessa forma. Ela disse assim: mas dominar as emoções não é questão de ser falso. É questão de você ter domínio próprio. Olha aí para seu irmão e diga assim: tem momento que você não deve nem abrir a boca e suportar calado. Amém? Vamos lá para Gênesis capítulo 26, versículo 36 e lê comigo. Na tela, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado, está acompanhando? E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Só lembrando aqui, bem rapidinho, para eu não perder o que eu estava falando. Aí nós voltamos. Pode deixar o versículo na tela. Eu contei a vocês que eu perdi pai já faz mais de 2 anos. Mas nesse dia eu precisei dominar minhas emoções. Agora, se você perguntasse, como é que o pastor ficou? Eu fiquei arrasado. Eu fiquei todo moído por dentro. Tem pessoas que acham tem pessoas que dizem que o pior momento é a saída do corpo diretamente para o cemitério. Quem já perdeu alguém aqui? Outros acham a chegada, eu mesmo acho a chegada. Aquele impacto.
mas eu precisei dominar as minhas emoções. Eu precisei ser forte. Eu não podia deixar minhas emoções me controlarem. Tem pessoas que desmaiam, passam mal, é capaz até de morrer também. Mas nós temos uma esperança, irmão. Eu sabia que meu pai tinha confessado Jesus como Senhor. As emoções estavam à flor da pele, mas eu precisava confiar na palavra de Deus. Eu precisava confiar que o Espírito dele foi se encontrar com o Senhor. Por isso que eu precisei dominar as minhas emoções. Enterramos ele no domingo de manhã. Daniel perguntou: quem vai ministrar? Eu disse: é eu. Ele disse: tu? Eu disse: sim, é eu. Enterramos no domingo de manhã. Domingo à noite eu estava pregando a palavra com ousadia na igreja. Amém? Glória a Deus. Olha aí para seu irmão e diga: seja forte, rapaz. Diga assim: Deus não chamou você para ser fraco. Amém? Mas para ser forte. Fé é isso. Fé é você ter controle sobre as suas emoções. Amém? Emoções é de Deus, mas elas não podem nos dominar. Tem pessoas que não conseguem sair da cama, porque estão depressivas por causa de situações que aconteceu. E as emoções estão dominando e elas se entregam, mas elas precisam ser mais fortes do que essas emoções. Nós somos seres espirituais. O Espírito de Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Estamos passando uma temporada nessa terra, até nos encontrarmos com o Pai Celestial no céu. Acho que você não ficou se empolgou com isso, não. Eu vou repetir: até se encontrar com o Pai Celestial no céu. Vamos ler aqui, ó. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Era bem pertinho do momento que ele precisava se entregar à cruz. O versículo 37, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou o quê? A entristecer. As emoções começaram a aflorar sobre ele. Mas ele precisava ter um posicionamento. Até porque Jesus e a cruz significava a separação dele para com Deus. Por um certo período de tempo, Jesus foi desconectado de Deus. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e Deus tirou ele das trevas, do inferno, e deu o nome a ele sobre todos os nomes. Mas era necessário ele dominar as suas emoções. Vamos ler. Versículo 38, lê comigo, todo mundo, já? Você entendeu o que ele disse? A minha alma está o quê? Profundamente triste, angustiado. E esse profundamente triste, o original dele, a raiz significa profunda emoção, ficar indignado ou gemer interiormente. Ele chegava, um dos discípulos estava e ele pedia para orar. Certa vez ele chegou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus repreendeu os discípulos e disseram: vocês não podem orar pelo menos 1 hora comigo? Glória a Deus. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então mesmo ele com as emoções afloridas, mesmo ele abalado, ele se sentiu forte. Ele disse assim: Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua. Sabe por que você vai aprender a dominar as suas emoções? Para fazer a vontade do Pai. Sabe por que você vai aprender
a dominar as suas emoções em situações de acusações, ou em situações que você vai querer perder o controle, perder as estribeiras, você vai lembrar dessa palavra, porque você está fazendo a vontade do seu Pai. Tenha domínio em todos os aspectos, em todos os aspectos. Vamos ler mais um pouco, lê aí junto comigo. Versículo o quê? 40. A igreja agora lê. Jesus repreende eles, diz assim: nem por uma hora pudesse vigiar. No 41, Jesus disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É justamente sobre a questão do domínio. É justamente vigiar. Você sabe o que é vigiar? É estar atento. Como um homem colocado num posto, como um guarda que observa, aliás, 24 horas, atento sem poder dormir, vigilante contra o ladrão, deve ser o cristão, vigilante, orando, vigiando, atenção para não perder o controle das suas emoções. Diga: a partir de hoje, eu declaro que eu domino as minhas emoções, em nome de Jesus Cristo. Então topa no seu irmão e diga: a partir de hoje, pare de levantar a sua voz dentro da sua casa. Domine as suas emoções. Marido, diga à sua esposa: está lembrado da pregação do pastor? Esposa, diga a seu marido: está lembrado da pregação do pastor? Domine as suas emoções. Amém? Quando nós dominamos as emoções, irmão, as pessoas começam a nos observar diferente. Amém? Elas começam a ver pessoas seguras e não pessoas desequilibradas. Deus não chamou a gente para ser desequilibrado. Deus chamou a gente para ser pessoas seguras. Quem se sente bem quando está perto de uma pessoa e aquela pessoa é para frente? Quem se sente quando você está meio cabisbaixo? Quem é a pessoa que você procura? Você procura aquela que diz: se anima, mulher, se levanta, vai dar certo, vai acontecer. Não, vamos, isso aí deixa passar. Você se sente mais para cima. Então seja você essa pessoa. Seja você essa pessoa. Jesus, mesmo diante de crise emocional, ele estava firme e forte, demonstrando que ele dominava as suas emoções para os seus discípulos. Afinal de contas, ninguém quer se espelhar em uma pessoa fraca que não domina as suas emoções. Precisamos ser seguros, precisamos ser confiantes, precisamos acreditar na palavra. A palavra precisamos declarar com fé: passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Precisamos confessar que Deus está conosco. Precisamos, essas pessoas que dizem assim: parece que Deus me abandonou, é porque elas não estão dominando as suas emoções. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca vira as costas para os seus. O salmista disse: como eu vou me esconder do Senhor? Onde eu estiver, o Senhor está. Se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor estará lá também. Deus não abandona os seus filhos. Agora presta atenção: se nós formos pessoas que controlamos as nossas emoções, muitas pessoas vão ser impactadas através da nossa vida. Talvez alguém vá dizer assim: parece que tu não tem problema, parece que tu não passa por problema, eu só vejo tu feliz, eu só vejo tu sorrindo. Existe alguém aqui que não passa por problema? Se tiver, levanta a mão que eu vou orar agora para você ir para o céu, que você já está perfeito demais.
Não tem, irmão, todos passam. Mas a questão é como você está comportando diante do problema que está passando. Está dominando as suas emoções? Está controlando as suas emoções? Está firme e forte? Está firme e forte também as emoções para permanecer firme com o Senhor, para permanecer servindo ao Senhor diante de crise, diante de situações, diante de chuva. Glória a Deus pela vida de vocês. Uma salva de palmas, venceu a chuva. Olha aí para seu irmão e diga: você venceu a chuva, viu? Você dominou a sua emoção. Aleluia. Vamos concluir aqui. Jesus disse: vigiai e orai, no versículo 41, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Quando nós não dominamos as emoções, algo pode acontecer que nos prejudique. Existem relatos bíblicos de pessoas que foram prejudicadas por não dominar a sua emoção. Um deles foi Moisés. Quem já ouviu falar sobre Moisés? Talvez você tenha tido alguma situação que teve grande prejuízo porque você não dominou sua emoção. Talvez você passou por um problema, uma situação que você hoje pensa: por que eu não fiquei calado? Por que eu fui falar? Não era melhor ter ficado calado? Quem já passou por isso aqui? Eu já. Não era melhor ter ficado quieto? Brigas, discussões, por falta de domínio próprio. Talvez o mundo ache que isso é uma falta de caráter, mas não é falta de caráter, isso é obediência à palavra, isso é praticar a palavra. Amém? Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, porque em um momento da sua vida ele não dominou as suas emoções. O povo que Moisés arrebanhava era um povo que reclamava, era um povo que murmurava. Deus usou Moisés para tirar aquele povo do Egito. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, viram tudo aquilo acontecer lá no deserto, Deus fez maná descer do céu, deu provisão, eles não passaram fome. Deus supriu as necessidades deles. E de vez em quando eles chegavam no líder Moisés e começavam a reclamar e a murmurar. Podia a gente estar lá no deserto, lá a gente comia cebola. É muito bom cebola. E certa vez eles começaram a murmurar porque estava faltando água. E eles disseram: você está fazendo a gente passar sede, fome, sede. E Moisés foi consultar a Deus, e Moisés foi orar, e Moisés buscando a Deus, Deus disse a ele: olha Moisés, vai até a rocha e fala para a rocha que a rocha vai brotar água. E Moisés foi até a rocha, mas antes de falar com a rocha, Moisés começou a falar com aquele povo. Vamos ler esse texto aqui um pouquinho. Número 20. Abra aí, número 20, versículo. Deixa eu ver o versículo aqui, viu? Pode colocar aí, número 20. Glória a Deus. Deus é bom, diga: Deus é bom. A partir do versículo Versículo 7. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. A instrução que Deus tinha dado era o quê? Falar a rocha. A rocha era algo representativo, irmão. Era uma pedra mesmo. Olha que Deus poderoso, irmão. São relatos bíblicos de coisas que aconteceram. Isso é para gerar fé no coração da gente. Deus pode trazer a provisão de onde menos você espera. Se você veio aqui buscando provisão de Deus, pega essa palavra, viu? Deus pode trazer provisão de onde menos espera. Nada é impossível para o Senhor. Deus disse a ele: olha, fala para a rocha. A rocha representava quem? Diga: Jesus. Fala para a rocha e dará água. Assim lhe tirareis água da rocha e darei a beber à congregação e aos seus. Então
Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Olha, irmão, a partir do versículo 10, Moisés não consegue mais dominar as suas emoções. A terra prometida estava logo adiante. Deus tinha prometido, para quem nunca leu essa passagem, para quem nunca ouviu isso, isso é no Antigo Testamento. Deus tinha prometido ao povo de Israel tirar os judeus da escravidão do Egito. E ele tirou, fez a travessia do Mar Vermelho. Eles foram para o deserto. E Deus fez uma promessa que colocaria eles numa terra boa, que naquela terra eles iam plantar, ia ser como leite e mel, ou seja, eles iam colher, eles iam prosperar e eles seriam felizes. Amém? Só por causa da murmuração e as reclamações dele, Deus, mesmo assim, Deus com a sua misericórdia, deu uma orientação a Moisés e disse assim, ó, vai, fala com a rocha que a rocha vai dar água. No versículo 10, Moisés perde o equilíbrio emocional. Amém? Olha que interessante, irmão. Perder o equilíbrio emocional. Eu queria que você falasse isso para seu vizinho aí. Perder o equilíbrio emocional trará prejuízo para você, viu? Olha o prejuízo que Moisés teve. Por causa do desequilíbrio emocional dele, Moisés morreu e não conseguiu entrar na terra prometida. Por isso que eu estou ensinando a dominar as emoções. No versículo 10, Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, ele já estava falando brabo. Agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para outros? Aí Moisés perdeu o controle emocional. Eu já perdi o controle emocional, irmão. Eu me lembro que quando eu me converti no começo da jornada, eu tinha um comércio, entraram lá no meu comércio, arrombaram o meu comércio, roubaram o meu comércio. E eu entrei lá dentro daquele comércio, e quando eu vi as coisas que tinham feito lá, eu fiquei encabulado, eu era novo convertido. Eu perdi o controle emocional e dei um bicudo no tamborete, quase quebra o dedo. Era o dia do meu batismo nas águas. Entrou um rapazinho lá e eu suspeitava que era ele que tinha roubado, participado do roubo. Eu não sei se alguém comentou. Quando ele entrou lá dentro, como que não queria nada, eu soltei a mão nas costas que ele saiu rodando. Deus já me perdoou, viu? Glória a Deus. Moisés levantou a mão e... Versículo 11, é? Vamos ler, ó. Moisés já estava encabulado. Não, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebelde, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Agora Moisés entra na carne. Quem já viu o crente entrando na carne aí? Diga aí, segura a sua carne, viu? Domine ela. Treine ela. É fácil treinar ela. Luciano começou a treinar. Luciano comia 10 pão. Hoje ele só come 2. É 2 parece. E era uma barra de doce e uma barra de queijo. Ele começou a treinar as emoções ali. Eu disse, eu não vou mais dar tudo que meu corpo quer. Amém? É bom para a saúde e também física e espiritual. Se torna um certo tipo de jejum. Moisés no versículo 11, olha, lê comigo. Já Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas só que Deus tinha dito para ele falar com a rocha. Mas ele estava encabulado, as emoções dele ficaram afloridas. E em vez de ele falar, ele poderia ter dito, rocha, dê água. Deus estava até ensinando ele a confessar a palavra. Vocês estão entendendo o mistério? Mas ele pegou o bordãozinho dele, ó, encabulado. Pá! E ele bateu 2 vezes. E saíram muitas águas e bebeu toda a congregação. Sabe qual foi o resultado? Eu não me lembro qual é o versículo, mas mais para frente a Bíblia diz que Moisés, quando Deus
perto da partida dele, perto dele subir perto dele se encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que Deus orientou ele e disse assim: Moisés, sobe ao monte. Eu não me lembro qual é o monte, mas Moisés subiu ao monte e ele disse: olha a terra prometida. E ele olhou com seus próprios olhos. E Deus disse assim: você vai ver com seus olhos, mas você não vai entrar, porque você me desobedeceu no caso da rocha, quando você feriu a rocha. Oi? Monte Carmelo. Se nós não dominarmos as nossas emoções, quem vai sair no prejuízo somos nós. Lembre disso. É um conselho bíblico. Se não dominarmos as nossas emoções, pode vir, pessoal, louvor, quem vai ter prejuízo somos nós. Amém? Então você não está perdendo. Se você tiver controle emocional, você não está perdendo. Na verdade, nós estamos ganhando. Isso é espiritual, você crê? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta palavra. Eu queria orar junto com você. É possível a gente ter como venha nos capacitar. Que a tua unção venha nos revestir essa noite, Pai. Para que possamos ser pessoas que venham controlar e dominar as nossas emoções. Pai, eu sei que uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não entregou a sua vida a Jesus, ela fica mais suscetível, Senhor, a não dominar as suas emoções, porque ela precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Então eu oro, Pai, para aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor, venha confessá-lo, venha recebê-lo, venha aceitá-lo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. Vamos louvar ao Senhor, levante as suas mãos. Pode cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é.